Mas, Vanice, assim, se a gente pudesse fazer um panorama geral de quais foram as principais mudanças no campo de despesa com pessoal que foram adotadas pela Lei Complementar 173. Porque ela é meio heterogênea, ela tem tanto regras permanentes como regras temporárias, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse panorama geral da Lei Complementar nas despesas com pessoal. Tá, vamos lá. Assim, no campo específico de despesa de pessoal, ela tem pelo menos dois grandes gêneros de intervenção, né? Você tem lá a intervenção empreendida pelo artigo 7º da Lei Complementar 173, que reformula o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Aí, veja que esta intervenção empreendida pelo artigo 7º, ela é uma intervenção de caráter permanente, né? Ela reconfigurou a disciplina da Lei de Responsabilidade Fiscal, trazida no artigo 21, onde se combina nulidade de pleno direito para atos que envolvam despesa de pessoal, já vamos falar sobre isso. Então, você tem o artigo 7º fazendo essa reconfiguração da disciplina do artigo 21. E você tem o artigo 8º, que é o que é mais sensível, já tem um monte de gente perguntando aqui, e o triênio, isso, aquilo, né? Eu estou vendo aqui. Você tem o artigo 8º, que aí é uma regra transitória, né? Limitou ou interferiu numa série de atos geradores de despesa de pessoal, e esta é uma regra para se aplicar até 31 de dezembro de 2021, né? E aí a 173 já se diferenciou das outras normas, que normalmente estão referenciadas até 31 de dezembro de 2020, que é a data prevista para o término do estado de calamidade, né? Então, você tem no artigo 8º uma regra que é transitória. Olha, até 31 de dezembro de 2021 está proibido aquele conjunto de condutas. Assim, aí isso já gera uma primeira dificuldade, uma primeira mistura na compreensão, né? Porque aí as pessoas não sabem bem qual que é transitória, qual que não é transitória e tal. E aí, assim, primeiro arranjo de cabeça é esse, artigo 7º, regra definitiva, reconfigura o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º, regra transitória, que vigerá até 31 de dezembro de 2021, limitando providências que determinariam um aumento no gasto de pessoal. Esse é o primeiro grande desenho. Exato. Agora, Vanessa, como você bem colocou, dá a impressão de quem fez a lei, dá a impressão de que supostamente conhece bem a máquina pública federal. É como se fosse uma lei meio que pensando no servidor público federal. E aí isso gera aquele questionamento que a gente sempre tem quando é editada uma lei como essa, que acaba afetando intimamente também, diretamente, servidores municipais e servidores estaduais, surge aquela antigo questionamento: até que ponto haveria legitimidade para a União Federal fazer isso, considerando que nós temos o artigo 24 da Constituição, que fala da competência da União Federal em matéria de direito financeiro, mas apenas no que se refere a normas gerais. E aí a gente tem aquele eterno dilema do direito brasileiro, que é saber qual é o conteúdo dessa expressão tão indeterminada, normas gerais. E aí eu queria te perguntar isso, quer dizer, porque eu tenho certeza que isso vai ser ventilado, até que ponto haveria legitimidade para que a União Federal, por meio de uma lei complementar de normas gerais, que é realmente o instrumento para a União ditar normas gerais de direito financeiro, mas até que ponto a União Federal não foi tão detalhista de forma a atingir servidores estaduais e municipais, que a gente poderia questionar uma eventual legitimidade, considerando que seria praticamente uma norma específica e não uma norma geral, portanto haveria um problema aí de inconstitucionalidade por invasão da União do campo de legislação de estados e municípios. Como é que você vê esse questionamento? Assim, vale já fazer um apontamento, já tem, pelo menos até onde eu pude mapear, já tem duas ADINs, né, em torno da 173, que são a ADIN 6444 e 6447. Acho que as duas impetradas por partido político. Acho que uma é a Rede, outra é o PT, uma coisa assim. Estão todas distribuídas por prevenção. O ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, né?
De novo, né? Gente, de novo, Alexandre de Moraes. Ele deve ter lavado, secou a louça com Santo Sudário, alguma coisa ele fez e tal. Não, o cara tá sempre na onda. Mas, enfim, já existem duas ADINs e esse tema é discutido, né? Acho que há um complicador aí no caso da 173, porque é como eu disse, você tem o artigo 7º reconfigurando o 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você tem o artigo 8º, que não é isso, é uma regra transitória, né? Também faz através de uma mudança, né, referida ao artigo 65, mas não é uma mudança no texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. E você ainda tem, Gustavo, hoje mesmo eu estava discutindo à tarde, aquele artigo 10, que é o da suspensão do prazo de validade dos concursos, que tinha um dispositivo dizendo, olha, isso se aplica também a estados e municípios. Tinha um parágrafo dizendo isso, acho que era o primeiro ou o segundo, já não me lembro bem, que foi vetado pelo presidente da República. Né? E que já está gerando uma confusão, porque no caso do município do Rio de Janeiro, a gente aprovou uma emenda à lei orgânica dizendo a mesma coisa. Está suspenso o prazo de validade dos concursos. Né? Beleza, resolveu. Né? Mas no caso de outros estados e outros municípios, você não teve a mesma providência. Então a galera está lá com esse problema. Hoje mesmo eu tive notícia de uma decisão em BH, em Belo Horizonte, onde eles aplicaram diretamente o artigo 10, até sem o parágrafo. Bom, por que eu estou fazendo referência a esses três casos? No artigo 7º, que é o tal que mudou o artigo 21, penso que a situação é um pouco mais tranquila. Porque essa mesma discussão sobre até que ponto a União poderia dispor sobre essas coisas, ela se deu quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi editada. Né? Então, você teve uma ADI, que é a ADI 2238, quero crer, né? que já versava sobre essa discussão. Então, dizia eu, já tínhamos uma ADIM, que era a ADIM 2238, que já versava sobre se a União podia ou não podia dispor sobre nulidades, sobre matéria de despesa de pessoal. Embora o julgamento dessa ADIM não tenha terminado, a ADIM 2238 não acabou, não tenha terminado. Cara, aí, gente, que eu estou aqui administrando a entrada do Gustavo de volta. Embora o julgamento da 2238 não tenha terminado, o julgamento do Supremo Tribunal Federal não tenha terminado, mas fato Voltei. Opa, voltou. Eu fui falando, né? Tá bom, tranquilo. Estou dizendo aqui que a 2238, que era a DIN que já versava sobre o texto original da Lei de Responsabilidade Fiscal, já trazia um pouco essa discussão. E essa discussão não sensibilizou. Quer dizer, o Supremo, do ponto de vista reconhecimento da competência geral da União para dispor sobre matéria de direito financeiro, e que isso pudesse compreender a despesa de pessoal, ok, o Supremo disse que sim. Né? Tem outras coisas que estão sendo discutidas, né? Irredutibilidade de vencimento, a reserva de iniciativa dos outros poderes. Mas o desenho geral, será que a União pode dispor sobre essa matéria, dizendo que é matéria de direito financeiro? Acho que em relação, por exemplo, à alteração no artigo 21, acho que isso não será problemático. Já está mais ou menos em linha de sintonia com uma tendência que o Supremo expressou na 2238. No artigo 8º, aí já fica um pouco mais... enfim, já reserva o benefício da dúvida. Vamos lembrar, o artigo 8º da Lei Complementar 173 é o que a moçada está nervosa, que vou perder meu triênio, a minha LE, pode contar, não pode, a incorporação no município, está todo mundo nervoso. Eu vou chegar lá, povo, calma que eu vou chegar lá. Né? Mas no artigo 8º, quer dizer, você tem uma implicação sobre, quando menos, os efeitos financeiros de cláusulas estatutárias remuneratórias. Né? Então, aí você já não é a mesma coisa que o artigo 7º, né? Já tem uma implicação um pouquinho diferente. Neste tema, né, estou aqui me reportando a 2238, que é a DIN que o Supremo está concluindo o julgamento. O que tem de mais perto na 2238, nessa matéria de poder repercutir no pé de contra-cheque, como a gente dizia, né, na SMA, o que tem de mais perto disso é a cláusula que previa a possibilidade da redução de jornada de trabalho e de remuneração, no texto original da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse tema, o tribunal está divididíssimo. Tanto que o julgamento foi suspenso esperando o voto do Celso de Mello, que estava de licença. Né?
Aí você tem várias posições, né? Por exemplo, o Fachin disse, olha, não pode porque altera a irredutibilidade de vencimentos. A Carmen Lúcia disse, reduzir a jornada pode, porque isso não altera, não afeta a irredutibilidade de vencimento, mas reduzir a remuneração nominal, isso não pode. Aí o tribunal está dividido. Então, assim, o que o tribunal dirá sobre o artigo 8º? Já não sei, já não acho tão tranquilo que o tribunal dirá, claro, é constitucional, vamos embora, né? Veja que não estamos tratando exatamente de aplicação da garantia de irredutibilidade de vencimentos, porque o artigo 8º não diz que você não vai mais haver o seu triênio, né? Ele suspende o cômputo do tempo para fins de aquisição de alguns benefícios que a gente comentará depois. Mas isso já é uma coisa mais delicada. E o último ponto, esse do artigo 10, enfim, com o veto da extensão a estados e municípios, a questão, a rigor, não se pode. Vamos ver se a Câmara derruba, né? Mas nesse tema, aí eu acho que a União não tinha nada que falar mesmo, não. Como é que a União vai definir que suspende o prazo de validade de concurso de Estado e município? Isso é problema do Estado e do município, né? Quem quiser suspender, faça como nós fizemos aqui no município do Rio de Janeiro. Aprova a sua lei complementar e suspende. Nós aprovamos complementar porque é o status previsto no nosso sistema, mas aprove a sua lei e suspenda. Então, eu diria que o quadro é este. Acho que o artigo 7º tem 95% de chance de prosperar, o 8º já é mais cediço. Vamos ver o que nos diz o Supremo Tribunal Federal. E também...